Olá pessoal, boa tarde ou boa noite. Bem-vindo a mais um Eu e Você, Você e a Bíblia. É muito bom estar aqui com vocês. Deixa eu me ajeitar aqui. Estou num lugar mais apertadinho hoje, mas vai dar tudo certo. Estou esperando você chegar por aqui. Hoje nós vamos conversar, nós estamos estudando 1 Coríntios, ok? Eu, Você e a Bíblia tem sido baseado na primeira carta de Paulo aos Coríntios, e hoje nós vamos trabalhar com esse texto que é um texto polêmico para muitos. Realmente ele é um texto bem complicado, que é 1 Coríntios, capítulo 11, versos 2 até 16. Vamos ver o que sai daí. Ok? Estou esperando você chegar por aqui. Deixa eu ver quem está chegando para a gente ir dando o nosso oi. Keila. Olá, Keila. Tudo bem? Me fala de você um pouquinho, Keila. Keila Marcelo. Tudo bem? De onde você é? Olá, Arnaldo. Bem-vindo. Muito bom ter você por aí com a gente. Deixa eu fixar aqui. Aí, agora está fixado o nosso texto. Nós vamos aguardar o pessoal ir chegando. Olá, Regina. Pessoal lá de João Pessoa aparecendo por aqui. Olá, Brígida. Muito bom. Olá, Simone. Bem-vindas. Fala, Marcos. Patriarca dos Miracas. Chegando aqui com a gente. Se você entrou, não saia, não vai embora, ok? A gente já começa, por enquanto a gente vai esperando o pessoal chegar. Se você já entrou, usa o aviãozinho aí, ó, clica nele para você mandar a live, convidando pessoas do seu contato para estarem conosco aqui. Olá, Ana Kelly, tudo bem? Beijo para você e para as meninas. Opa! A Keila é de João Pessoa também, que legal, hein? Público de João Pessoa aumentando aqui na nossa live, muito bom, muito bem, viu? Legal ter vocês aí com a gente. Olá, Alexandre, e aí, meu querido, tudo bom? Que legal ter você aqui, Magri, com a gente. Olá, Ariane, Serginho, beleza, bro? Muito bom ter você aí com a gente. Sônia Casais, olá. O pessoal vai chegando, né? Esse horário a gente espera um pouquinho, ok? Um pouquinho depois das 6, está marcado para começar às 18, mas a gente começa um pouquinho antes, dando as boas-vindas do pessoal. O pessoal vai chegando, a gente vai falando com a turma. E assim a gente dá a chance daqueles que estão terminando a atividade deles do dia se conectarem com a gente. Quem mais entrou por aqui? Anne. Olá, Aniele. Que legal ter você aqui hoje. Fala, Janaíne, João. Bem-vindos, beleza? Oi, Sofia. Que legal que você tá aí com a avó. Beijo pra você. Angélica, olá. Olha a Sara aí hoje com a gente também. Vamos ver, né? Esperamos que a internet colabore com a gente hoje, tanto na live quanto na aula da Escola de Jesus. Hoje a gente tem aula, tem um pessoal aqui que está fazendo a Escola de Jesus comigo, curso Autoridade para Curar. Espero que tudo funcione bem. Quem mais chegou por aí? Antônia, olá Antônia, bem-vinda, tudo bem? Olá Cristina. Que legal, a Cristina
tá sempre com a gente também, né, Cristina? Não perde, hein? Muito bom. Temos alguns aqui que são cadeira cativa. Que legal. Se você está entrando pela primeira vez, participando dessa live com a gente do Eu, Você e a Bíblia, eu quero dizer para você que todas as nossas aulas aqui do Eu, Você e a Bíblia, todas as nossas lives, elas estão aí no IG da nossa, aqui no Instagram, ok? Da nossa igreja, tá certo? No IG TV aí você tem chance de assistir as que você não pôde assistir, não participou, as que você perdeu. Então, você tem chance aí de ter todo o conjunto daquilo que a gente está estudando. Já estudamos o livro de Atos, e agora estamos em 1 Coríntios, já estudamos Tiago também. Muito legal. Olá, olá Vivi, bem-vinda. Ian, bem-vindo também. Olá, Andresa. Que bom, Cristina. Obrigado, que bom que está sendo bom. Olá, Ilse, Saulo, bem-vindos. Gente, a semana passa muito rápido, né? Nós já estamos na quinta-feira de novo, parece que começou ontem a semana. Olá, Sônia, e Sônia Chiurco chegando aí com a gente, com o Zé Carlos, bem-vindos também. Boa noite para todos vocês. Que coisa, como passa rápido a semana, impressionante. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu relógio. Ok, a gente tem 1 minutinho ainda, ok? Daqui a 1 minutinho a gente vai estar começando. Então já vai pegando a sua Bíblia aí, o seu material de anotação. Como é que é? Estou ouvindo feijão na panela? Não, não é não. Eu tô aqui no quarto, eu tô longe da cozinha. Não é meu feijão na panela que você tá ouvindo não, alguma interferência que tá acontecendo aí. E aí, Antônia, mas você pode assistir, ok? Você não pode participar, mas se você clicar aí na televisãozinha, no Instagram, ok? Da CP Vinhedo tem uma televisãozinha, você tecla nela, lá tem todas as lives, ok? Você pode assistir a de ontem lá. Pois é, mas não sei, Vivi, eu acho que é alguma interferência aí na internet, porque eu faço isso ou na sala ou nos quartos aqui, ok? Eu nunca estou perto da cozinha, é estranho isso. E que é? Ah, ok, pode ser o atrito da minha blusa, pode ser sim. Olá, Noêmia, tudo bem com você? Bem-vinda. Fala, Oswaldo, que legal que você está por aí. Muito bem, gente, vamos lá, vamos começar então. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por mais uma vez a gente poder estar nessa live aqui do Eu, Você e a Bíblia. Obrigado porque o Senhor nos deixou a tua palavra revelada. Nós pedimos, Espírito Santo, que o Senhor traga iluminação à nossa mente, ao nosso coração, para que a gente possa compreender daquilo que está na tua palavra, Deus, de uma forma efetiva, de uma forma prática, Deus, para a nossa vida. Eu agradeço ao Senhor por cada pessoa que está aqui com a gente, aqueles que ainda estarão chegando por aqui, aqueles que vão ver essa live em outra oportunidade. O que eu peço, Senhor, é que humildemente é que o Senhor use a minha vida, Deus, apesar das minhas limitações, ó Senhor amado, para através do poder do teu Espírito, da tua palavra, as realidades do teu reino serem edificadas, ó Deus, em nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Ok, amém. Vamos lá então. Como eu disse, hoje nós vamos olhar esse texto. Nós vamos começar 1 Coríntios capítulo 11. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você é que, lembrar você, é que o que nós temos aqui é uma carta, ok? Então a melhor maneira de você, na verdade, quando você for pegar uma carta do Novo Testamento, é você ler toda a carta de uma vez. Assim você vai ter uma visão geral. Mas nas cartas maiores, muitas vezes nós temos
blocos de assuntos que vão sendo trabalhados dentro dessa carta. E nós temos um primeiro bloco aqui na carta de 1 Coríntios, que vai do capítulo 1 até o capítulo 4, quando o apóstolo Paulo ele vai estar defendendo a sua autoridade e defendendo a sua mensagem, a mensagem central do evangelho diante dos coríntios que estavam sendo influenciados por algumas pessoas, um grupo dentro da igreja que estavam achando que eles tinham um conhecimento maior do que o conhecimento que o apóstolo Paulo tinha a respeito do reino de Deus, a respeito do evangelho, e eles estavam então desconsiderando os ensinos do apóstolo Paulo e a autoridade dele como um apóstolo do Senhor, as orientações que ele havia trazido para a igreja dos Coríntios. E aí a partir do capítulo 5, o apóstolo Paulo ele vai contestar os coríntios, mostrando para eles que aqueles que estavam ensinando a eles ali na igreja, falando muito sobre teologia, apresentando um conhecimento talvez mais elaborado do que aquele que o apóstolo Paulo apresentou, eles estavam trazendo um ensino que era desprovido do poder do reino. Então o apóstolo Paulo vai falar para eles que o evangelho ele é um evangelho não apenas, o evangelho do reino não é um evangelho apenas de palavra, mas um evangelho de poder, e ele vai mostrar então como aquilo que eles estavam acreditando e aquilo que eles estavam seguindo, no lugar de seguir aquilo que o apóstolo Paulo havia ensinado, não estava produzindo o poder do reino, o efeito do reino na vida deles. Depois o apóstolo Paulo vai começar a responder algumas perguntas que eles levantaram para ele, e aí nós vamos chegar no capítulo 8, e o capítulo 8 até o capítulo 10, nós temos um bloco de assuntos, ok? Então você tem um primeiro bloco que vai de 1 a 4, depois você tem um segundo bloco que vai do capítulo 5 até o capítulo 5 e 6, com Paulo apontando para eles algumas demonstrações na vida prática deles, de como o ensino que eles estavam recebendo não estava produzindo o poder do reino na vida deles. No capítulo 7, você vai ver o apóstolo Paulo então respondendo para eles alguns questionamentos que eles tinham concernente aos relacionamentos que eles queriam entender como eles deveriam desenvolver, deveriam ter entre eles como homens e mulher no casamento e etc. E aí você tem esse bloco do capítulo 8 até o capítulo 10, quando o apóstolo Paulo vai estar tratando com eles a respeito de dois problemas. Na verdade, um problema gerava o outro. Um dos problemas era a questão dessa arrogância que estava sendo gerada no coração de algumas pessoas ali de Corinto, não sei se a gente pode chamar de irmãos, mas alguns irmãos ali de Corinto, com a sua pretensa arrogância, eles estavam se julgando muito espirituais, muito maduros, e achavam que a sua maturidade lhes dava então o direito de usar da liberdade que eles tinham em Cristo para fazer o que eles bem entendessem, e no caso específico ali era eles continuarem participando das celebrações nos templos pagãos e comendo na mesa dos demônios, ok? Na mesa dos ídolos, e eles estavam pressionando outras pessoas da igreja de Corinto que não queriam fazer isso, a fazer, dizendo que eles tinham uma espiritualidade muito pequena, muito infantil, achando que, não entendendo que eles tinham a liberdade em Cristo para fazer aquilo que eles bem entendessem. Então o apóstolo Paulo ele vai tratar aqui de duas questões. Uma questão é essa questão da maneira que algumas pessoas de Corinto estavam entendendo a sua liberdade, ok? De uma maneira errada, a sua maturidade que lhes dava uma liberdade para ser usado de uma maneira errada. Paulo mostra que a maturidade cristã não nos leva a uma liberdade que nos deixa agir da maneira que a gente bem entende, mas nos leva prejudicando a fé e o progresso do evangelho na vida de outras pessoas, mas nos leva a uma atitude de amor por essas pessoas e nos leva a uma vida que traga glórias a Deus, ok? Então tudo isso nós já conversamos, e aí ele termina isso no capítulo 10, e aí o capítulo 11 começa
com Paulo tratando também, é um outro bloco, ok? Tratando de situações que envolviam a prática, ok? Das reuniões públicas de adoração da igreja de Corinto. Então ele sai dessa discussão dos coríntios irem adorar, estarem indo participar de adorações em templos pagãos, e ele passa a olhar agora para dentro da dinâmica de adoração que estava acontecendo na igreja dos coríntios de uma maneira errada, de uma maneira equivocada. Então, o que nós vamos olhar agora, nós vamos olhar por parte também, não dá para olhar tudo, né, de uma vez, então nós vamos olhar por parte, o bloco que nós vamos olhar agora, que é Paulo corrigindo a questão das práticas da igreja de Corinto quando eles estão reunidos para adorar, vai do capítulo 11 até o capítulo 14, ok? Então do capítulo 11 ao capítulo 14, aquilo que nós vamos ver Paulo falando, aquilo que nós vamos ver Paulo tratando aqui, diz respeito especificamente a como a igreja dos coríntios estavam agindo de uma maneira errada com relação à prática da adoração comunitária, ok? Entre eles. Então, o texto começa com o apóstolo Paulo tratando de uma situação que era de cunho mais cultural, ok? Não era uma situação, na verdade, uma questão de essencial ao evangelho, ok? É difícil a gente ver o apóstolo Paulo tratando de costumes, usos e costumes. Uma ou outra vez ele faz isso, e geralmente as poucas vezes que ele faz isso, ele faz geralmente relacionado à igreja dos coríntios, ok? Então, talvez, esse texto é um texto muito confuso, ok? É importante a gente colocar isso. A maioria dos comentaristas bíblicos, eles são muito contraditórios, muito confusos na interpretação desse texto, e muitos deles tentam, na verdade, colocar elementos dentro do texto que não estão no texto para procurar explicá-lo, tá certo? Então, o que eu vou tentar fazer é expor aquilo que o texto praticamente ele mostra ou ele apresenta para a gente, ok? Pelo menos dentro daquilo que eu discerno que ele mostra e que ele apresenta para a gente. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender é que esse texto, que vai do capítulo 2, do versículo 2 até o verso 16, ele não é um texto que é essencial para Paulo. Esse não é um assunto essencial para Paulo, ok? Parece que Paulo está tratando esse assunto aqui porque ele foi levantado por alguém da igreja de Corinto para ele, talvez tenha ido na carta que ele recebeu deles, tirando algumas dúvidas, talvez comentado por Cloé, alguma coisa assim, mas de alguma maneira Paulo ele fica sabendo de uma postura ou de uma situação que está acontecendo lá na igreja dos coríntios em relação à adoração pública, no que concerne a prática que algumas mulheres estavam assumindo dentro da adoração pública, que estava causando um certo embaraço para a igreja dos coríntios. Estava causando um embaraço ali naquela igreja, mas esse embaraço ele não era tanto um embaraço teológico, ele era mais um embaraço relacionado à cultura, ok? Era uma situação cultural, muito mais cultural do que teológica, vamos colocar dessa maneira assim. Eu acho que, deixa-me ver o horário aqui, ok, eu acho que a forma mais fácil de eu trabalhar isso vai ser... Bom, não vai dar tempo de eu ler todo o texto e voltar a ele, então nós vamos ler nos blocos, ok? Então veja, o texto começa com o apóstolo Paulo fazendo um elogio a eles. Esse elogio no versículo 2, muito provavelmente, é uma introdução amena que Paulo está fazendo, porque ele vai questionar, na verdade, pontos da tradição, daquilo que ele ensinou para a igreja que estão sendo desconsiderados. E ele vai começar então tratando de um ponto que para ele não é fundamental, não é importante, porque os outros dois pontos que ele vai tratar são pontos
altamente importantes que têm a ver com a questão da ceia e que têm a ver com a questão da prática dos dons espirituais na vida da igreja. Então ele começa tratando desse tema, que para ele é um tema menos relevante, menos importante, mas é um tema que ele precisa trabalhar, porque é uma situação que estava bem pontual, bem específica ali da igreja dos Coríntios. Então ele começa dizendo: eu vos elogio, porquanto em tudo vos lembrais de mim e vos tendes apegado fielmente às tradições que vos transmiti. É uma forma de Paulo dizer: olha, vocês são os caras que estão levando a sério as coisas que eu falei para vocês. Exceto, né? Então ele faz um elogio, mas ele vai apontar agora para os coríntios algumas coisas que eles não estão fazendo do jeito que Paulo disse para eles fazerem. Na verdade, o que Paulo vai querer falar com eles sobre o que ele ensinou é o que nós vamos ver sobre a ceia, o que nós vamos ver sobre os dons, mas ele vai começar então com um problema local da igreja, uma situação que estava acontecendo entre eles ali e que envolvia algum embaraço presente na vida da igreja. Então ele começa trabalhando essa questão nos versículos 3 a 6, e a questão era relacionada à prática que algumas mulheres estavam exercendo a oração e a palavra profética nas reuniões públicas. Então ele diz nos versos 3 a 6, entretanto desejo, então veja, ele diz: eu vos elogio porquanto em tudo vos lembrais de mim e vos tendes apegado fielmente na tradição que vos transmiti. Entretanto, né? Então ele faz um elogio, mas o elogio é só uma introdução para ele vir e falar: ó, mas tem coisa que vocês não estão fazendo do jeito que eu orientei. Então, entretanto, desejo que entendais que Cristo é o cabeça de todo homem, o homem é o cabeça da esposa e Deus o cabeça de Cristo. Primeiro ponto, eu não sei se na sua tradução tem aí a palavra assim, é o cabeça da esposa, né? Mas no original aqui o texto é: o homem é a cabeça da mulher, ok? Os tradutores fizeram uma interpretação aqui, entendendo que Paulo estava falando a respeito do homem ser cabeça da esposa. Isso coloca esse contexto dentro da relação do casamento, da relação conjugal, mas pelo contexto que nós vamos ver aqui, não é especificamente a respeito do homem ser cabeça da mulher como o marido ser o cabeça da esposa, mas é a ideia do homem ser o homem mesmo, o ser masculino ser o cabeça, ok, do ser feminino. Então, entretanto, desejo que entendais que Cristo é o cabeça de todo homem, o homem é o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua cabeça. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça, pois é como se estivesse com a cabeça raspada. Assim, se a mulher não cobre a cabeça, então deveria cortar também o cabelo. Se, no entanto, é vergonhoso para a mulher cortar o cabelo ou raspar a cabeça, então ela deve cobrir a cabeça. Muito bem. Então vamos trabalhar esse primeiro bloco. Veja, a primeira coisa que a gente precisa olhar aqui é que Paulo faz um jogo de palavras. Paulo ele costuma fazer isso de vez em quando. Ele faz um jogo com palavras. Ele vai fazer isso ali quando nós chegarmos no texto da ceia. Ele vai fazer a mesma coisa. Aqui o jogo que ele faz de palavras é com a palavra cabeça, ok? Então no verso 3 ele usa a palavra cabeça de forma metafórica, ok? Então quando ele diz assim, Cristo é o cabeça de todo homem, a palavra cabeça aqui é uma metáfora para falar a respeito de algo que Cristo é para todo homem. E o homem é a cabeça, também é metáfora para a mulher, e Deus é o cabeça, também é metáfora para Cristo. Aí ele diz: todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, agora ele está falando da cabeça real, física, ok? Ele desonra a cabeça. Essa outra cabeça é a metafórica que ele falou. Então ele está dizendo: o homem que ora com a cabeça coberta, ele desonra a Cristo, porque ele diz que Cristo é o cabeça dele, ok? E toda mulher que ora e profetiza com a cabeça dela, física, descoberta,
desonra a sua cabeça. Agora essa segunda palavra, cabeça, que aparece aqui é metafórica, ok? Ela está falando que desonra o homem, pois é como se estivesse com a cabeça raspada. Assim, se a mulher não cobre a cabeça, de novo a cabeça que é física, então deveria cortar também o cabelo. Se no entanto é vergonhoso para a mulher cortar o cabelo ou raspar a cabeça, então ela deve cobrir a cabeça, ok? Então veja, é meio confuso, né? Mas você precisa perceber isso. Ele está fazendo um jogo com a palavra cabeça, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa interpretar é o que ele está dizendo quando ele diz pra gente que Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher e Deus é o cabeça de Cristo. Essa expressão cabeça aqui não é uma expressão relacionada à autoridade, ok? Muitas vezes a gente vê, e talvez você já tenha visto pregações ou tenha visto, lido comentários onde o uso aqui do termo cabeça fala sobre o homem ser cabeça da mulher, dizer que o homem é autoridade sobre a mulher. Não é esse o sentido de cabeça que Paulo está usando aqui. Como é que nós sabemos que não é? Porque se você ler dentro de todo o contexto, você vai ver que Paulo vai explicar essa ideia de cabeça como fonte, como origem, ok? Como da onde procede algo. Então veja lá, mais embaixo, ele fala assim, no verso 8, porquanto o homem não se originou da mulher, mas sim a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem. No verso 7 ele diz, o homem, contudo, não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem da glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Então, pelos versos 7, 8 e 9, você vai ver que a relação que Paulo está fazendo aqui da mulher, do homem, estar ligado à mulher como cabeça, é uma relação, está numa dimensão de procedência, de relacionamento, ok? Então a ideia aqui, no verso 3, é que a cabeça tem a ver com a ideia de fonte, de procedência, do lugar aonde se gera a vida. Então, entretanto, eu desejo que entendais que Cristo é o cabeça de todo homem, ou seja, de Cristo, ok? Da vida de Cristo procede a vida de todo homem. O homem é o cabeça da esposa, então da vida do homem procede a vida da esposa. Da pessoa do homem procede a vida, não da esposa, da mulher, desculpa. Por isso que eu falei, a tradução é ruim, ok? A tradução não é esposa, é a mulher. E Deus é o cabeça de Cristo, não no sentido de que Deus criou Jesus, mas no sentido da encarnação, ok? Deus é quem gera a encarnação de Jesus. Então, essa é a primeira questão que você precisa perceber aqui, esse jogo de palavras com relação à cabeça. Aí, a segunda questão é a questão polêmica, que não tem como a gente interpretar o que é, que tem a ver com esse negócio do homem profetizar com a cabeça coberta, ele se desonrar, e a mulher profetizar com a cabeça descoberta, ela se desonrar. Então, na maioria das vezes, as pessoas ficam presas aqui tentando discutir e tentando entender o que é esse negócio da cabeça coberta ou cabeça descoberta, mas se você ficar discutindo esse detalhe, você perde a essência do que Paulo está querendo dizer. O que Paulo quer enfatizar aqui não tem a ver com o detalhe da gente saber o que é a cabeça estar coberta ou a cabeça estar descoberta, mas é a prática de não se fazer aquilo da maneira que deveria ser feito, ok? A maioria dos comentaristas bíblicos entendem que, por isso que eu falei que era uma questão cultural, entendem que isso aqui tem a ver com alguma postura que algumas mulheres da igreja de Corinto estavam assumindo, estavam tomando num momento do culto, que na vestimenta delas, ok, em algum adorno que elas deveriam usar e que elas não estavam usando, que fazia com que elas, na verdade, se identificassem com os homens e não com as mulheres. Então muitas pessoas tomam esse texto para falar sobre a mulher usar o véu, orar com o véu, mas você precisa entender isso dentro da questão da cultura dos coríntios, ok? Nós não sabemos necessariamente aqui
o que era o que é que isso que a mulher deveria ter na cabeça e o homem não deveria ter na cabeça, para que eles não fossem confundidos uns com os outros. Mas o fato é que se o homem usasse determinado adereço, vamos colocar assim, ele poderia ser confundido ali no momento da adoração e tudo mais, ele poderia ser confundido com uma mulher, e se a mulher não usasse aquilo, ela poderia ser confundida com um homem. E a grande questão aqui que Paulo levanta é o ponto de que aquilo não estaria trazendo a devida honra, a devida glória para aquele da onde procede a sua vida. Então, o contexto aqui, para a gente entender aquilo que o Paulo está falando, é um contexto de culto, ok? Alguma coisa na hora do culto da igreja dos Coríntios, culto público, ok? Estava acontecendo com algumas mulheres que não queriam profetizar, não queriam orar de uma maneira que demonstrasse que elas faziam aquilo sendo mulheres, como mulheres. Elas queriam fazer aquilo como se elas fossem homens, como os homens faziam. Ok? E isso não trazia, então, honra aos homens. Era uma questão que trazia confusão dentro da igreja de Corinto. É muito provavelmente uma postura comportamental, okay? Que está inserido dentro da cultura dos coríntios, que é muito longe da nossa, para a gente chegar à conclusão e dizer, o que ela tinha que ter na cabeça é isso, ou o que o homem não devia ter é isso. Então, no lugar da gente ficar discutindo o que é que deveria ter ou não deveria ter, a gente precisa olhar para o princípio. O princípio é, algumas mulheres da igreja de Corinto, elas estavam achando que porque o reino de Deus havia chegado, mas ele ainda não havia chegado plenamente, ok? Mas ele já havia chegado, então elas já poderiam agir e elas já poderiam viver como seria a realidade no reino pleno de Deus, no novo céu e na nova terra. Ou seja, não haveria mais nenhum tipo de diferença de sexo. Jesus diz que quando a gente chegar na plenitude do reino, nós seremos como os anjos. Nós não casamos e não nos damos em casamento. Ou seja, não há mais uma diferença em relação ao sexo, à nossa sexualidade. Ok? Parece que o que estava acontecendo aqui em Corinto é que algumas mulheres de Corinto, por entenderem que o reino de Deus, que Paulo tinha ensinado que o reino de Deus tinha chegado, elas estavam entendendo então que elas já tinham o direito de ter uma postura semelhante à do homem. Não havia mais nenhuma diferença entre homem e mulher. E embora no reino de Deus não haja de fato nenhuma diferença, sim, inseridos dentro da sociedade existe essa diferença, e lá na sociedade de Corinto existia essa diferença. E essas mulheres então, elas estavam agindo de uma maneira que ao fazerem, ao orarem, ao profetizarem, sem esse elemento que as identificava como uma mulher, elas estavam trazendo desonra aos homens da igreja de Corinto. E aí Paulo, então, ele vem para um argumento teológico, para mostrar que, conquanto o reino de Deus já tinha chegado, a realidade da plenitude do reino ainda não estava aqui, e as coisas aqui, então, ainda funcionam ou ainda apontam para aquilo que originalmente Deus criou, ok? Mas que nós ainda não estamos experimentando na sua plenitude. Então veja, a partir do verso 7, agora nós vamos até o verso 12, Paulo diz assim, o homem, contudo, não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Aqui Paulo está citando Gênesis, ok? Porquanto o homem não se originou da mulher, mas sim a mulher do homem.
Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem. Por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. Veja, essa é uma tradução, e eu consultei todas as traduções nossas em português. Essa é uma tradução muito ruim, muito infeliz. Infelizmente, todas as nossas Bíblias trazem essa tradução. Por quê? Porque os tradutores, eles já estão partindo do pressuposto que, quando Paulo fala aqui sobre a mulher ser a glória ou o homem ser a cabeça, eles estão partindo desse pressuposto da autoridade. Eles não estão partindo do pressuposto do relacionamento, ok? Quando Paulo fala lá de novo, desejo que entendais, verso 3, que Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da esposa e Deus é o cabeça de Cristo, ele não está falando, ele não está usando aqui a ideia de cabeça como fonte de autoridade, ele está usando a cabeça como uma dinâmica relacional, ok? Ele está dizendo, olha, o homem provém de Deus, o homem provém de Cristo, ok? Daquilo que Cristo realiza, daquilo que Cristo faz, a mulher vem do homem e Cristo vem de Deus, no sentido de relacionamento, nós estamos ligados, o homem está ligado a Cristo, Cristo está ligado a Deus, a mulher está ligada ao homem. Paulo está usando essa ideia, esse conceito, porque ele está pensando na perspectiva de procedência, ele está pensando na perspectiva da criação, ok? Isso aqui, agora no texto que a gente chegou mais embaixo, mostra isso claramente para a gente. Olha só, quando ele diz assim, o homem contudo não deve cobrir a cabeça, visto que ele é imagem e glória de Deus, ele está pensando em Gênesis, quando Deus cria o ser humano. Aí a gente vai dizer assim, bom, mas Gênesis 1 diz que Deus criou o homem, homem e mulher os criou, a sua imagem os criou, homem e mulher os criou, e é fato. Mas em Gênesis 2 nós ficamos sabendo que esse processo, qual foi o processo da criação. Então em Gênesis 2 nós ficamos sabendo que primeiramente foi criado o ser humano masculino. Por isso Paulo está dizendo aqui, porquanto o homem não se originou da mulher, mas sim a mulher por isso Paulo está dizendo aqui, o homem contudo não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e a glória de Deus. Porque, embora Gênesis 1 diga que o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus, Deus o criou, homem e mulher os criou, e homem e mulher sejam semelhança de Deus, primeiro Deus criou o homem. Então, Paulo está usando esse contexto, esse contexto de Gênesis, essa ideia de Gênesis, ok? O ser humano masculino, ele traz glória, ele é a glória, ele traz glória, ele traz satisfação para Deus. Isso vai incluir, obviamente, a mulher também, mas dentro da estrutura que Paulo está colocando, ele está fazendo isso não numa perspectiva geral, mas numa perspectiva da narrativa da criação de Gênesis 2. Então ele diz, porquanto o homem não se originou da mulher, mas sim a mulher do homem. Então veja, ele está pensando em Gênesis 2. Primeiro Deus criou o homem, depois ele criou do homem a mulher. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher. A mulher foi criada por causa do homem, mas sim a mulher por causa do homem. Por isso, a mulher é a glória do homem. Agora, o que significa mulher ser a glória do homem? Para você entender essa expressão, mas a mulher o homem, verso 7, o homem contudo não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. O que significa a mulher ser a glória do homem? Para você entender essa expressão, você tem que entender essas duas frases que Paulo coloca. Logo abaixo, no verso 8, ele diz que o homem não se originou da mulher, mas sim a mulher do homem. E no verso 9 ele diz que o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher foi criada por causa do homem. Então, a mulher ser a glória do homem significa que a mulher é pro homem, ok? O melhor presente que Deus, vamos usar assim, o melhor presente que Deus deu ao homem. Entende? A mulher tem
Paulo dizer que a mulher é a glória do homem, o que significa é que Paulo está citando Gênesis 2:23, quando a mulher é criada por Deus do homem e é apresentada para Deus, o homem se sente glorioso, o homem glorifica Deus, o homem diz, uau, essa sim é carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Então esse é o sentido da mulher ser a glória do homem. A mulher ser a glória do homem para Paulo significa que a mulher é o melhor presente que Deus deu para o homem. Assim como em toda a criação feita por Deus, o melhor presente que Deus deu para ele foi a criação do ser humano, a sua imagem e a sua semelhança. Então, o homem ser a glória de Deus significa que o ser humano foi criado por Deus em toda a criação para que ele fosse o melhor presente da criação para Deus. Deus sente em toda a criação dele, Deus sente prazer, alegria no ser humano. De semelhante modo, a mulher foi criada para o homem, para a glória do homem, entende? Deu para compreender o que eu estou tentando mostrar aqui? Assim como em toda a criação, a obra, a coroa da criação para Deus foi o ser humano, o homem é a glória de Deus, a mulher é a glória do homem. Em toda a criação, a melhor coisa que Deus fez para o ser humano, homem, foi o ser humano, mulher. Então, o apóstolo Paulo diz no verso 10 que por essa razão, por causa dos anjos, por essa razão, ou seja, pela mulher ser a glória para o homem, ser o melhor presente de Deus para o homem, ser a melhor parte de Deus para o ser humano, e por causa dos anjos, porque ele o coloca aqui por causa dos anjos, porque essas mulheres estavam achando que elas, que estavam agindo assim, de uma maneira que elas não queriam ter nenhum tipo de diferenciação mais entre elas como mulheres e os outros como homens, ok? Então elas estavam deixando de ser a glória para os homens, porque elas achavam que elas já tinham, nós já estamos vivendo na mesma condição que os anjos. Ele está dizendo, não, isso não é assim ainda. Então, porque vocês ainda são a glória para os homens, o melhor presente para os homens e para os anjos saberem disso, a mulher deve ter autoridade, exercer autoridade sobre sua própria vida, sobre a sua própria cabeça. Por isso que eu digo que essa tradução aqui do verso 10 é péssima, sobre a cabeça um sinal de autoridade. Essa tradução que a mulher tenha sobre a cabeça um sinal de autoridade é uma tradução feita por intérpretes das escrituras que tem a influência, ok? Dessa ideia de que o homem é mais do que a mulher. Mas no original, não é a palavra aqui no original, no grego, o texto aqui não está dizendo por essa razão, por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. O que o texto diz aqui é, por essa razão, por causa dos anjos, a mulher deve ter autoridade sobre a sua cabeça. Então, interpretaram que ter autoridade sobre a sua cabeça é ter um sinal de autoridade. Ter um sinal de autoridade significa ter alguém que está exercendo autoridade sobre ela. Mas ter autoridade aqui, do jeito que está no grego, significa, tem muito mais probabilidade de significar que Paulo está dizendo para a mulher, olha, você deve exercer autoridade sobre a sua vida. Em que sentido que ele está dizendo para ela exercer autoridade sobre a vida dela? No sentido de mostrar para ela que ela não deveria ceder, ok, a uma postura que ela tem autoridade, ela tem comando sobre a vida dela, mas ela não deveria ceder a uma postura que denegrisse a glória que Deus fez que ela fosse para o homem, que a mulher fosse para o homem. Então ele diz, por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça autoridade. Por essa razão, a razão dela ser criada para trazer glória ao homem, para ser a glória do homem, para ser o melhor presente para o homem, a melhor satisfação daquilo que Deus criou para o homem, para que os anjos vejam isso, ela tem autoridade sobre a vida dela, mas ela não deve usar a autoridade que ela tem sobre a vida dela
para querer ser igual ao homem, para tirar as diferenças que existem entre ela como mulher e os homens, e serem todos iguais, todos a mesma coisa. E para ficar claro que Paulo não está falando a respeito de um exercício de autoridade maior do homem sobre a mulher, e daí, de novo, o texto não estar falando sobre a autoridade do homem casado sobre a mulher, sobre a esposa. Ele está falando de forma genérica, o homem, o ser humano masculino, a mulher, ok? Ele não está tratando de casamento aqui, ele está tratando de relacionamento, da vivência na comunidade cristã entre homens e mulheres. E para ele mostrar que homens não têm mais autoridade que as mulheres, que não é o homem o sinal de autoridade sobre a mulher. Ele está preocupado com Corinto entender isso assim. Ele esclarece no verso 11, olha o que ele diz no verso 11: no Senhor todavia, veja, no Senhor todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque assim como a mulher veio do homem, assim também o homem nasce da mulher, mas tudo provém de Deus. Então ele quer corrigir esse equívoco que estava acontecendo dentro da igreja dos Coríntios, certamente não com todas as mulheres, mas com um grupo de mulheres ali na igreja, achando que na hora do culto, quando elas fossem profetizar, quando elas fossem orar, elas deveriam ter uma postura, elas deveriam se apresentar da mesma forma, da mesma maneira que um homem se apresentava, como se elas fossem homem. E isso aqui está relacionado a algum tipo de adereço que elas deveriam usar para mostrar que eram mulheres, elas não estavam usando, e isso fazia com que se confundisse elas com homens. Isso está dentro então do conjunto do culto público, ok? Isso não diz respeito ao casamento, não diz respeito à autoridade do marido sobre a mulher, do jeito que tantas e tantas vezes é ensinado, diz respeito ao culto público, a elas profetizarem. Isso é um outro assunto interessante, que nós vamos chegar lá no 1 Coríntios 14, nós vamos falar disso, mas já vou dar um spoilerzinho aqui, vou adiantar. Veja, tem gente que diz que Paulo não concordava que as mulheres falassem em público, na igreja. Não é verdade, ele está falando aqui sobre a mulher ter essa postura para ela poder profetizar no culto, ou seja, pregar, profetizar, trazer uma palavra profética, uma palavra de exortação, para ela orar. Então, em nenhum lugar Paulo é contra. O que Paulo é contra é a mulher fazer isso de uma maneira que a descaracterize como mulher, se apresentando como se ela fosse um homem. E aí ele vai fechar essa questão, e ele está tratando disso aqui em Corinto, porque, de novo, algumas mulheres de Corinto estavam defendendo essa postura. O reino de Deus já chegou, no reino de Deus não existe mais homem, mulher, gentil, grego. O apóstolo Paulo falou isso, então a gente pode se posicionar e agir aqui como se nós fôssemos homens também. E Paulo diz, não, a mulher é a glória de Deus para os homens, é a melhor parte daquilo que Deus criou para o ser humano masculino. Vocês embelezam a igreja, o culto, a feminilidade de vocês é maravilhosa e tudo mais. É isso que Paulo está fazendo aqui, se nós fôssemos colocar no contexto dos dias de hoje. E para ele terminar esse assunto, ele vai usar então agora um exemplo que tem a ver com o contexto da cultura lá de Corinto, ok? Ele diz assim, julgai entre vós mesmos. Ele faz isso de vez em quando aqui na carta de Corinto, né? Ele fala, olha, pensem em vocês mesmos, vejam se eu não estou certo no que eu estou falando. Ele espera que eles concordem, que eles digam, sim, você está certo, ok? Julguem entre vocês mesmos. É apropriado uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? Então já entendemos aqui que cabeça descoberta não significa ela não ter autoridade do homem sobre ela, ok? Significa ela estar deixando de usar algum tipo de adereço, ok? Que a identificaria ali no culto, naquele momento que ela está ministrando e tudo mais, como uma mulher. Mas isso faz com que ela não seja identificada como uma mulher. Ele diz, não vos ensina a própria natureza que se o homem tiver cabelo comprido, isso lhe é motivo de desonra, e que se a mulher, entretanto, tiver cabelos compridos, isso é para ela uma glória,
pois os cabelos compridos lhe foram outorgados como se fosse um manto. E essa parte aqui é a parte que na maioria das vezes, algumas traduções trazem como se fosse um véu, né? Então é a parte que na maioria das vezes faz com que algumas igrejas entendam que Paulo está falando que a mulher tem que usar um véu, não é? Mas não é disso que ele está falando. Aqui ele está usando um exemplo, ok? Veja, ele não está aqui nesse ponto, ele não está, quando ele cita isso, ele não está falando do culto. Ele está usando um exemplo da mulher ter o cabelo comprido como a glória dela, como um ornamento de beleza dela, ok? E isso aqui certamente agora tem a ver com de forma geral, na casa dela e tudo mais. E ele fala do homem não ter o cabelo comprido. Veja, isso é muito específico da cultura deles, ok? Então, para a cultura deles lá, o homem que tivesse o cabelo comprido, ele era identificado como uma mulher, ou como um homossexual, ok? Um homem que queria ter uma atividade de mulher. Era assim que era identificado lá entre eles. A mulher, em contrapartida, ela tinha o cabelo comprido como uma expressão da sua beleza. Não era comum entre as mulheres se cortar o cabelo, porque o cabelo comprido era uma expressão da glória da mulher, da beleza da mulher. Então o apóstolo Paulo está usando um exemplo da sociedade de Corinto, da cultura de Corinto. Nós não podemos tomar esse exemplo dele, isso não é uma norma, isso não é um princípio, isso é um exemplo cultural. E a gente não pode pegar esse exemplo cultural para transformar numa regra, ok? Geral. Né? Então algumas igrejas confundem isso e pegam isso e dizem: se o homem tem cabelo comprido, ele está em pecado, se a mulher corta o cabelo, ela está em pecado. Mas veja, não é essa a questão que Paulo está colocando aqui. Essa é uma questão referente à igreja de Corinto. Dentro da nossa sociedade, a mulher pode ter o cabelo comprido ou o cabelo curto, está tudo certo. Para ela, não é isso que demarca a glória dela, a feminilidade dela. Não é o cabelo comprido ou o cabelo curto, são outros elementos. Assim como o homem também. O que demarca a masculinidade do homem dentro da nossa cultura não é o fato dele ter o cabelo comprido ou ele não ter cabelo, ele ter barba ou ele não ter barba. Então a gente precisa entender, dentro desse texto, o que Paulo está tratando, que é essencial, e aquilo que ele está tratando, que são elementos culturais e que ele usa como exemplos para uma defesa daquilo que ele está apresentando. Mas, de novo, olha como o texto termina. O texto termina mostrando que Paulo tratou esse assunto aqui com a igreja de Corinto, porque os coríntios estavam incomodados com essa situação. É uma situação muito mais de cunho cultural deles, ok? De uma polêmica cultural que estava acontecendo dentro da igreja, e ele então lida com isso, ele vê que ele tem que lidar com isso, ele lida com isso, mas não é o ponto essencial para ele, isso não é a coisa mais importante para ele. O que é mais importante é o que ele vai tratar agora, que é em relação à ceia, em relação aos dons espirituais. E como a gente sabe disso? Olha como ele termina. Verso 16. Contudo, se alguém deseja fazer desse assunto, ou seja, a mulher ter o direito de não usar, né, ter a cabeça descoberta, não usar esse adereço, seja ele que for, qual for, ter a cabeça descoberta, ou seja, para se apresentar no culto, semelhante a como os homens se apresentam. Se alguém quer fazer disso uma polêmica, nós não temos esse procedimento. Nós aqui, que Paulo está falando, as igrejas que eu plantei, ok? Aqueles que fazem parte das igrejas que eu plantei. Não tem esse procedimento, nem as igrejas de Deus. As igrejas de Deus que ele está falando aqui são as demais igrejas que não haviam sido plantadas por ele, mas faziam parte do reino de Deus. Ele está mostrando para os coríntios que, na verdade, que eles fazem parte de algo muito maior do que eles ali, né? Do que apenas o grupo deles ali. E que essa não é a postura vista nas igrejas, nem nas igrejas que ele plantou, nem nas igrejas de Deus. Ou seja, essa postura de mulheres ficarem querendo ter o posicionamento, ok, no culto, se apresentar no culto da mesma maneira que homens se apresentavam.
Então é isso, eu espero ter te ajudado. Se você ficou com dúvidas, tome aí notas, ok? Amanhã é o dia das respostas, perguntas e respostas. Então na nossa live de amanhã eu vou poder responder perguntas para você, caso tenha ficado alguma dúvida, eu imagino que ficou, ok? Tanto desse texto quanto do texto de 1 Coríntios que nós estávamos conversando e a gente ainda não respondeu, beleza? Então amanhã eu espero você aqui, 6 horas, 18 horas, com as suas perguntas, para a gente poder ter a nossa live bem dinâmica, bem bacana, ok? Com perguntas e respostas, beleza? Deus abençoe você. De novo, eu espero que eu tenha te ajudado de alguma maneira. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu acho que eu tenho um tempinho. Deixa eu ver se entrou mais alguém depois que eu já estava falando, para eu dar um oi. Ah, o meu amor entrou. Olha, o feminismo começou lá no jardim, é? Fala, amor. Olá, Rosângela. Olá, Jaque. Que legal que você está aqui com a gente. Ah, aí que tá, Itamar. Deus não deu. Essa é uma consequência. Ele disse que isso iria acontecer, ok? Essa não é um mandato cultural. Ele disse que a partir da rebelião haveria essa tensão, ok? O homem ia tentar controlar a mulher, mas isso tem a ver com a queda, isso não tem a ver com o projeto de Deus. Ok. Pessoal do Estufa, bem-vindo. Olá, Valéria. Oi. Olá, Ana Rios, bem-vinda. Muito bem. Ok. Traga sua pergunta. Amanhã a gente vai responder para você na nossa live, tá bom? Tenha uma boa noite de descanso. Um bom dia amanhã. Eu te vejo às 18 horas aqui. Se você entrou depois, a live fica salva aí no IG do nosso canal aqui no Instagram, tá bom? E se der tudo certo, ele vai lá pro meu canal, Plataforma do Reino, no YouTube também. Deus abençoe você. Fui. Beijo no coração.